Olá, escritor! Aqui é a Flávia Arte, editora, publisher, fundadora da Editora 8,5 e da comunidade online Carreira Literária. Como o título sugere, o objetivo desse vídeo é mostrar para você, com base na minha experiência à frente de uma editora há 10 anos e como professora e pesquisadora de escrita criativa, quais são os elementos mais importantes para que um livro de ficção tenha mais chances de se tornar um best-seller. Se você tem o desejo de se destacar em número de vendas e visualizações, seja dentro de uma editora, seja como autor independente em uma plataforma de autopublicação como a Amazon KDP, Wattpad ou concorrente, você vai precisar entender os 3 pilares dos livros que têm potencial de conquistar a atenção do grande público. Bom, para começo de conversa, existem 2 fatores que concorrem para tornar um livro um best-seller. O primeiro é referente aos aspectos pertinentes ao texto, as escolhas que você faz dentro da sua história, nos elementos da sua narrativa e do seu estilo. E o segundo são os aspectos externos, como uma boa campanha de marketing, com um bom orçamento e uma boa estratégia, a publicação por uma editora preferencialmente grande, que tem a capacidade de distribuir o seu livro a nível nacional e até mesmo a sorte. Tá na hora certa, no lugar certo, ter o seu livro divulgado por um influenciador, por exemplo, ter um texto viralizado a partir da publicação num blog, etc. Ou seja, como você deve estar percebendo, o sucesso de um livro nunca se dá de maneira aleatória. E a gente tampouco pode dizer que ele depende exclusivamente de fatores externos, como investimentos em marketing ou trazer um nome já conhecido e consagrado. É claro que esses fatores contam muito, mas a verdade é que diariamente editoras no mundo inteiro investem fortunas em livros que naufragam comercialmente. Ou seja, a gente pode concluir que uma boa campanha de marketing é importante, mas que por si só ela não é suficiente para garantir o sucesso de um livro. A gente pode dizer que existem sim, ou ao menos é isso que diz um estudo realizado na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, que fatores inerentes ao próprio texto, à sua linguagem, ritmo, forma, tema, escolhas que o autor faz com relação à sua história são igualmente fundamentais para garantir a aceitação de um livro pelo grande público. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo com base em estudos feitos na área e no que nos dizem as listas de livros mais vendidos no Brasil e no mundo, mostrando para você quais são os 3 pilares para a escrita de um livro campeão de vendas. É importante frisar aqui que nesse vídeo eu vou me concentrar nos aspectos internos, ou seja, nos elementos intrínsecos ao texto, e não em fatores externos como estratégias de marketing e afins. Em suma, eu vou te responder a pergunta: o que a gente pode, analisando e comparando as listas de livros que se tornam best-sellers no Brasil e no mundo, extrair de leis gerais? Quais são os aspectos relativos ao texto mais comumente verificáveis em livros que se tornam best-sellers? Mas antes eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou, em hipótese nenhuma, fazendo uma avaliação qualitativa de nenhum aspecto referente ao texto. Eu não estou dizendo que livros que fazem o que eu vou enumerar a seguir são melhores do que os que não fazem. Eu estou apenas dizendo que os livros que seguem essas estruturas e preceitos são aqueles que mais facilmente se tornam aceitos pela maioria do público e, portanto, que mais frequentemente se tornam best-sellers. O primeiro pilar: histórias best-sellers se arvoram em estruturas familiares. A primeira conclusão a que a gente pode chegar, analisando as listas de livros mais vendidos, é que livros best-sellers seguem modelos pré-estabelecidos e facilmente reconhecíveis pela maioria do público. O modelo macro seguido pelos livros campeões de venda é o modelo aristotélico de narrativa, com 3 atos: apresentação dos personagens e do conflito, desenvolvimento do problema e desfecho, contando aí com 2 grandes pontos de virada que servem para fazer a quebra do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ato. É muito mais fácil se tornar um autor best-seller se você seguir o modelo dos 3 atos, que é calcado em uma narrativa de ações
que trazem, portanto, uma trama visível. Tramas muito internalizadas, sem cadeias de ações visíveis, ancoradas em discursos, monólogos e fluxos de consciência, dificilmente se tornam best-sellers. Outro sinal de que livros campeões de venda seguem modelos consagrados e familiares é a predominância esmagadora dos livros de gênero na lista dos livros mais vendidos. Em geral, essas listas trazem no seu topo livros policiais, de suspense, livros eróticos, livros de tribunal, no caso do mercado americano, e assim sucessivamente. Dificilmente vai ser um livro sem gênero ou que a gente teria dificuldade de classificar. O segundo pilar das histórias best-sellers são: livros best-sellers comunicam bem. Livros campeões de venda privilegiam fórmulas e vocábulos simples e de rápida absorção pelo público. Eu diria que é muito difícil, se não impossível, encontrar um livro best-seller com linguagem barroca ou parnasiana, por exemplo, com uma sintaxe e um vocabulário muito rebuscado. Em geral, livros best-sellers têm uma linguagem objetiva, direta e, principalmente, não são ambíguos nas suas mensagens. O terceiro pilar é: livros best-sellers transmitem valores positivos, emocionam e entretêm. O ponto mais importante para um livro se tornar campeão de vendas é a sua capacidade de provocar emoção. Dificilmente um livro best-seller vai ser resultado apenas de uma empreitada intelectual, de um jogo formal, de um investimento apenas na linguagem e na forma pela forma, na arte pela arte. Não adianta nada o seu livro apresentar um esplendor formal se ele não for capaz de emocionar o leitor. O leitor médio procura romances para se emocionar, para se identificar, para ver possibilidades da sua vida dramatizada nas histórias. Em suma, um livro best-seller não pode capturar o leitor apenas pela razão. Além disso, livros campeões de venda precisam ser capazes de entreter. É por isso que, em geral, eles investem em transmitir valores positivos, por mais que eles possam abordar temas duros e tristes, como doenças, perdas, tragédias. Eles também possuem a capacidade de fazer isso de forma a transmitir no final algo de positivo para o leitor. Afinal, a experiência de leitura não pode ser dolorosa ou incômoda a ponto do leitor desistir do livro. Por exemplo, no livro de Nicholas Sparks, Um Amor para Recordar, a personagem pela qual o protagonista se apaixona está doente e morre no final. Mas o livro traz uma mensagem positiva, porque o personagem principal, que era um sujeito egoísta e fanfarrão, aprende o valor do vínculo, descobre o amor verdadeiro e encontra a sua vocação. Esses são os 3 pilares de uma escrita best-seller. No entanto, para conseguir implementar isso na sua história, você vai precisar ser capaz de escolher um tema arrebatador que mexa com o inconsciente das pessoas, dos seus leitores. Na nossa pesquisa, a gente levantou que temas são esses. Dominar a estrutura aristotélica da construção de enredo, que é um modelo hegemônico de storytelling no Ocidente. Entender o que é trama visível e o que é trama profunda e como você pode orquestrá-las dentro da sua história. Saber escrever um começo arrebatador com uma promessa e com os gatilhos necessários para o leitor imergir na sua história. Saber construir um protagonista empático e com um dilema intrigante. Encontrar o ritmo certo para que a sua história não perca o seu leitor no meio do caminho. Não se engane, livros best-sellers possuem curvas de ritmo muito bem pensadas. Escrever preferencialmente dentro de algum dos gêneros mais aceitos pelo mercado. Dominar um estilo objetivo e familiar aos leitores. Ser capaz de produzir um texto coeso. Ser capaz de produzir diferentes emoções nos seus leitores e escrever um final inesquecível. Eu sei que não é pouca coisa, mas eu passei quase 10 anos analisando fenômenos editoriais,
listas de livros mais vendidos no Brasil e no mundo. E agora eu compartilho com você a síntese de todos os aspectos mais importantes para a construção de um livro best-seller no meu curso online, O Autor Best-Seller. Nesse curso você vai aprender tudo o que eu enumerei em 12 aulas objetivas, cada uma delas abordando um dos temas que eu mencionei. O preço que você vai pagar por isso chega a ser inacreditável se levar em consideração o tempo que eu levei para sistematizar esse conhecimento e essa metodologia. Mas eu realmente quero muito que o maior número de escritores tenha acesso a essas informações, porque eu tô cansada de só ver autores estrangeiros nas listas dos livros mais vendidos. E o meu maior desejo é poder ver escritores brasileiros encabeçando essas listas. Se você quer ter a chance de ser um desses autores, clica no botão que está aí embaixo do vídeo ou no link que está na descrição se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube ou no link da nossa bio se você estiver assistindo pelo Instagram. Eu vejo você no portal do curso, um beijo grande e até lá!